Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindos a mais umas conversas à terça. Desta vez não foi na segunda terça-feira do mês, uma vez por impossibilidade de quem vai apresentar a professora Ana Loures estar precisamente numa reunião deste projeto. Não foi possível ser na segunda terça-feira. Vai ser hoje. A professora Ana Louro é professora e investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Centro de Estudos Geográficos. Tem vindo a desenvolver muito do seu trabalho ligado à questão da mobilidade e da mobilidade urbana, e aquilo que ela hoje irá apresentar faz parte de um trabalho, de um projeto internacional que o IGOT está integrado, que tem que ver precisamente com a cidade dos 15 minutos e em que temos 5 cidades europeias em estudo. E, portanto, professora Ana Louro, é com muito prazer que estamos aqui. Aliás, a professora Ana Louro é também um elemento da Rede Move, portanto, não é duplamente da casa e, portanto, por favor, o espaço é seu. Obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Se calhar não vou falar no microfone. É muito formal. Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por terem vindo. Vou já fazer um disclaimer e baixar as expectativas. Se estão à espera de uma avaliação final, de um número final ou de um quantitativo final de avaliação da acessibilidade, não vai haver hoje. Ok? Pronto, baixar já as expectativas. E, portanto, esta avaliação da acessibilidade, vocês vão ver, está integrada neste projeto Access City for All, que o professor Nuno Marques da Costa já falou, e, portanto, hoje o que nós pretendíamos era trazer-vos alguns outputs iniciais, portanto, alguns produtos que nós temos vindo a elaborar e a discutir bastante sobre esta questão da acessibilidade e associada a este conceito, a este chavão da cidade dos 15 minutos, que atualmente está muito na moda, todos sabemos, mas que nem sempre, nem em todos os lados isso acontece, ou nem para todas as pessoas. E isso é isso que nós vamos discutir e, portanto, o mais interessante que eu penso que vos traremos hoje é realmente ver quais têm sido os nossos desafios, quer metodológicos, quer a nível de discussão, na reunião de 5 cidades, ou de 5 áreas, vão ver que nem todas são só cidade, muito distintas. Okay? Portanto, é isso que nós vamos discutir hoje. E já que estão cá e estão muito interessados nesta temática, por diversos motivos que possivelmente ainda falaremos hoje, também terão um papel ativo na sessão de hoje e espero que até nos ajudem com este projeto. Mas já lá vamos. Relativamente à cidade dos 15 minutos, este conceito da cidade dos 15 minutos penso que não é novo para ninguém, certo? Como eu disse, é um conceito que tem vindo a ser publicitado, surgiu há poucos anos com este nome, com esta marca, pela mão do Carlos Moreno, há poucos anos, e que acabou por explodir com a adoção deste próprio conceito pela Presidente da Câmara de Paris, que o adotou e implementou e tem vindo a implementar, muito associada à sua gestão da mobilidade da cidade. Como devem calcular, a cidade de Paris é brutal em termos de população, de atividades e, obviamente, de movimento, também muito relacionado com a questão turística. E este conceito da cidade dos 15 minutos ainda teve uma segunda onda de explosão quando entra a pandemia de Covid-19. Porquê? Porque este conceito baseia-se na questão da proximidade, que muitos de nós, com o nosso cotidiano, com o nosso dia-a-dia,
não temos este conceito de proximidade tão frequentemente nas nossas vidas, não é? Como nós eventualmente poderíamos ter, e portanto com o surgimento da pandemia, muitos de nós pelo mundo fora fomos obrigados, em primeiro lugar, a ficar em casa, mas em segundo lugar, quando se abriram as primeiras portas, só poderíamos estar na nossa área de residência. E, portanto, foi um lembrete de que esta área de proximidade é realmente importante. Este modelo em si, como o próprio nome indica, tem a âncora dos 15 minutos. 15 minutos para quê? Para atingir um conjunto diversificado de funções, essencialmente aquelas funções mais utilitárias e necessárias do nosso dia-a-dia. Não quer dizer que sejam as mais frequentes, por exemplo, esperemos que nenhum de vocês precisem de serviços de saúde de forma diária, mas a verdade é que em caso de urgência e de necessidade são muito importantes de ter nas proximidades. E nós temos visto isso com as notícias, nomeadamente dos partos que são feitos em ambulância e um pouco por todo o lado fora dos equipamentos de saúde. Para além desta questão da proximidade relacionada com o tempo de deslocação, tem aqui outras âncoras, a diversidade de funções e de usos do solo, mas especialmente funções dentro desta área mais restrita, a prioridade ao peão ou, em segunda linha, a todos os utilizadores de modos de transporte ativos ou transporte público, e aqui o grande objetivo é dar uma nova vida, recuperar a vida destas áreas de proximidade e, portanto, criar ou recriar ambientes urbanos mais vibrantes, mais dinâmicos e também mais sustentáveis. Portanto, há aqui um mix de abordagens. Obviamente, e novamente, tal como está no conceito de Carlos Moreno, aqui o tempo é muito relevante. Portanto, há esta ligação ao crono-urbanismo, não é? Ao urbanismo baseado no tempo, mas claro está, quem é de Lisboa e até poderia generalizar de Portugal, os 15 minutos na proximidade faz todo o sentido, mas quando falamos de outro tipo de cidades ou de outro tipo de estruturas urbanas que vão além da cidade, 15 minutos já pode ser relativamente difícil. E, portanto, para além deste limite de 15 minutos, têm surgido outros movimentos ou outras abordagens da cidade dos 20 minutos, da cidade dos 30, dos 45, porque temos de considerar a escala de análise, não é? E, para além disso, portanto, para além da questão da multifuncionalidade dos espaços, e que Moreno sublinha aqui um conjunto de 6 funções primordiais: viver, trabalhar, sendo que o trabalhar nós sabemos que nem sempre conseguimos ter trabalho junto à nossa casa e, portanto, diria que é uma função mais difícil de gerir na proximidade. A questão das atividades de lazer e recreativas, as atividades de cuidado, e pode ser o cuidado pessoal ou o cuidado aos outros, a aprendizagem, obviamente, e outras atividades complementares. Para além destas diversas funções que importa ter, portanto, o ideal é que realmente haja um mix de funções e não haja apenas uma ou apenas duas. Para além disso, há aqui 4 princípios que informam este conceito, associados, e nós já falámos sobre isso, sobre a questão da ecologia, da sustentabilidade, portanto, muito ligado aos modos ativos, a questão da proximidade, obviamente que a proximidade também facilita naturalmente os modos ativos e, por outro lado, a poupança e uma melhor gestão do tempo, e também aqui quem tem experiências em deslocações pendulares de longa duração sabe que se trabalhasse mais perto poderia gastar esse budget de tempo, esse bloco de tempo noutra atividade, não é? De lazer, ou a brincar com os filhos, ou a dormir, por exemplo. A questão da solidariedade, portanto, não é só a proximidade e as funções, a questão da comunidade é também ela muito importante, e a própria comunidade recupera
e responde a algumas destas funções, funções até que as entidades mais institucionais e formais não conseguem responder, e a participação. Portanto, os cidadãos devem participar no planeamento dos seus bairros, das suas áreas de residência e participar nas decisões. Já falei destes aspectos um pouco por alto, mas gostava de sublinhar. Portanto, já falei da questão da importância do zoneamento de usos mistos, portanto, ter diversas funções e termos infraestruturas, obviamente, amigas do peão e dos utilizadores de bicicleta. Isto parece-nos óbvio, mas gostaria também de sublinhar aqui a questão da importância dos transportes públicos, no sentido de colmatar as deslocações de maior distância que não conseguimos fazer a pé ou de bicicleta. Eu posso dar o meu caso, tenho 2 crianças pequenas e, portanto, a minha rota de manhã tem algumas paragens até eu chegar ao meu local de trabalho, não é? Poderia fazer de bicicleta, mas demoraria mais tempo. Portanto, todos nós, consciente ou inconscientemente, fazemos este jogo do custo-benefício, que pode ser um custo monetário, pode ser um custo de dinheiro, de tempo, ou um custo de bem-estar. Mas uma última ideia é a relação com os espaços verdes. E só uma pequena estatística: quem é que aqui é de Lisboa como residente ou trabalha em Lisboa ou visita a cidade muitas vezes? E já se deram conta que a cidade de Lisboa está numa senda pelos espaços verdes, certo? Ou não? Ninguém se deu conta desta aposta? Não vos parece clara na cidade? Mais ou menos. Não vos parece muito clara. Mas a verdade é que, em algumas cidades, esta aposta na cidade dos 15 minutos, da proximidade e da mobilidade ativa vem acompanhada com a aposta nos espaços verdes. Porquê? Porque deixamos de ter espaços verdes só por mero embelezamento, deixamos de ter os espaços verdes só como mero espaço de lazer e recreação, mas estes espaços verdes ganham novas funções, funções que funcionam para o ecossistema, portanto, funções ambientais, mas que estão também muito associadas à mobilidade ativa. Portanto, em alguns sítios de algumas cidades, como acontece em Lisboa, há a criação, por exemplo, de circuitos de corredores verdes que junta a componente verde, e nós sabemos da importância do verde nas cidades, com a componente da mobilidade ativa. Portanto, cria espaços mais simpáticos, com sombra, afastados do trânsito. E, portanto, há aqui uma combinação das várias peças do puzzle. Muito rapidamente também dizer-vos que este conceito de proximidade no urbanismo não é de todo recente. Claro que não tinha este nome, Cidade dos 15 Minutos, mas a verdade é que há 100 anos atrás já se falava da questão da proximidade, por exemplo, com os modelos das unidades de vizinhança de Perry. E isto até começou nos Estados Unidos. Vejam que tem um modelo urbano muito diferente das nossas cidades europeias. Mas a verdade é que esta ideia de proximidade, de conseguirmos resolver a nossa vida na proximidade, não é de todo nova. Por exemplo, então, nestas unidades de vizinhança de Perry, que têm quase 100 anos, o foco, ou o grande centro desta unidade era a escola primária. Okay? E depois, em volta da escola primária, que era o grande centro comunitário, vinha então os espaços verdes de várias dimensões. No interior havia, ou deveria haver, em teoria, ruas mais estreitas para promover a deslocação pedonal e empurrar o transporte motorizado para a envolvente destas unidades. Referia-se à importância da existência de diversos equipamentos públicos, quer culturais, de lazer, de apoio à comunidade, mas, nesta altura, sublinhava-se o predomínio da função residencial. Portanto, este era o grande predomínio destas unidades, o que quer dizer que havia um conjunto de funções que não estavam incluídas nesta pequena área. Esta abordagem foi atualizada mais recentemente, nomeadamente pela maior utilização ou pela crescente utilização do transporte motorizado e, portanto,
nós já não podemos exigir de forma tão drástica um conjunto de pressupostos de há 100 anos atrás, não é? E, portanto, Farre e os seus colegas voltam como é que eu ia te explicar? A refazer este conceito de unidade de vizinhança, mas sublinham a importância de um conjunto de aspectos que no modelo anterior estavam um pouco diluídos. E um destes aspectos é realmente o uso múltiplo destas áreas, portanto, a existência de diversas funções, por associação à mobilidade ativa, aos diferentes usos do solo e, mais uma vez, às infraestruturas verdes, como forma também de criar aqui áreas mais sustentáveis e com uma função ecológica dentro das próprias cidades. E, portanto, temos aqui um avanço neste modelo. Mas a verdade é que há aqui pontos em comuns, outros pontos divergentes, como é natural, mas a questão da proximidade, quer pela distância-tempo, são pontos em comuns nestas duas abordagens, mas, por exemplo, a cidade dos 15 minutos já reforça a questão da multifuncionalidade do espaço e da promoção do transporte suave, dos modos ativos e também do transporte público, considerando que as nossas deslocações estão cada vez mais distantes. Muito rapidamente, só apresentar-vos este projeto. A Access City for All está em curso, portanto, começou há cerca de 2 anos, ainda falta um ano pela frente. Temos 5 equipas de 5 universidades diferentes e de 5 países diferentes, portanto, temos aqui a Áustria, o IGOT com a cidade de Viena como caso de estudo, o IGOT com a cidade de Lisboa como caso de estudo, temos também colegas da Alemanha com a cidade de Münster, uma cidade muito mais pequena e com uma área urbana residual e mais dispersa em termos de ocupação, a cidade de Groningen com a equipa da Universidade de Groningen e os colegas da cidade de Ankara da Gazi University. E como devem imaginar, temos aqui grupos muito distintos, realidades de países e de cidades, também elas muito distintas. E, portanto, estamos neste trabalho ongoing. Este projeto foi financiado pela DUT, pela Driving Urban Transition, portanto, um financiamento comunitário, que tem apostado bastante nesta questão da cidade dos 15 minutos e todos os anos surge com novas calls para projetos com diferentes abordagens, mas sempre ancorado na cidade dos 15 minutos. Este projeto, entre muitas outras coisas, tem como pergunta de investigação como é que este conceito da cidade dos 15 minutos pode ser adaptado para apoiar a transição para a mobilidade ativa, até aí é transversal às estratégias, nomeadamente às estratégias europeias. Contudo, a grande preocupação é como é que nós adaptamos este conceito da cidade dos 15 minutos para diferentes grupos de residentes, e estamos a falar desde idosos que têm mobilidade condicionada, famílias com crianças, que também têm as suas especificidades, até adultos com outro tipo de condições, e, paralelamente às condições e condicionantes da população, também as condicionantes dos diferentes bairros que estamos a analisar, com diferentes níveis de acessibilidade. Portanto, como é que este conceito se pode adaptar ou transformar para responder a todas estas diversidades que criam aqui uma teia bastante complexa? E, portanto, para nós ampliarmos ou discutirmos este conceito da cidade dos 15 minutos, precisamos, e é isso que estamos a fazer, de discutir padrões de mobilidade, obviamente, dentro destas várias cidades, e compreender as necessidades de acessibilidade e de mobilidade destes diferentes grupos de pessoas em diferentes tipos de territórios, procurar definir alguns indicadores para operacionalizar o conceito de acessibilidade e, idealmente, ter uma metodologia única, transversal, a todos os 5 casos de estudo, que eventualmente possa ser multiplicada por qualquer outro território,
e assim chegar a esta adaptação do conceito da cidade dos 15 minutos. Paralelamente a isto, e este projeto tem esta vantagem, é que não é exclusivamente académico. Portanto, apesar dos grandes parceiros do consórcio serem universidades e grupos de investigadores, a verdade é que cada grupo de investigador teve de trazer autoridades locais da sua área de estudo para o projeto. E com esta combinação entre academia e autoridades locais, conseguimos dinamizar o que chamamos de Urban Living Lab, estes ULL, onde realmente vamos discutir não só a componente metodológica, mas também todos os resultados, ou a existência de dados ou não, para este debate, com as autoridades. De outra forma, não havia a possibilidade destes outputs, de toda esta investigação, chegar a quem realmente planeia e decide. Não sei se está aqui alguém com essas competências de planear ou de decidir, mas, para além disso, e como vocês viram no conceito da cidade dos 15 minutos, interessa também promover a participação da população. E, portanto, dentro destes Urban Living Labs, não está só quem planeia nem quem decide, mas também está a própria população. Okay? E a população é chamada a intervir e a discutir em vários momentos do projeto. Portanto, não são só uma fonte de informação, mas também serão uma fonte de discussão de todo o processo do projeto, até dos próprios resultados. E vamos começar então a mostrar o que é que temos vindo a fazer e agora focado especialmente neste conceito de acessibilidade potencial. Portanto, consideramos que a acessibilidade potencial é um nível de acessibilidade que, considerando as redes de transporte que existem e as suas condições, obviamente, em termos de velocidade, de possibilidade dos peões circularem ou não, considerando as condições da própria rede, da rede de transporte e considerando as funções existentes num determinado território, vamos perceber qual é o potencial daquele espaço. Claro que todos nós sabemos, e eventualmente já tivemos essa experiência, de ter um café, uma mercearia, até uma escola muito perto da nossa casa, mas decidimos, por conta própria, escolher outro destino, não é? E, portanto, aqui a acessibilidade potencial estará sempre muito associada à proximidade e, por agora, ainda não ao comportamento real e às escolhas da população, que será uma segunda parte deste projeto. Portanto, estamos aqui a analisar o que é que um determinado território, um determinado bairro, consegue oferecer à sua população residente ou, eventualmente, à população que o visita. Só para enquadrar também um pouco, esta discussão e tentativa de medir a acessibilidade potencial nestas 5 áreas de estudo surge aqui no segundo pacote do projeto. O primeiro era completamente teórico e de discussão do conceito da cidade dos 15 minutos, e surge-nos um segundo pacote de informação e de trabalho para então debater sobre o que é a acessibilidade potencial e como é que conseguimos medir esta questão de forma a discutir e comparar as várias áreas de estudo. E, portanto, seguimos aqui 3 grandes tarefas: a análise do contexto destas áreas de estudo, e este contexto foi completamente político, portanto, perceber até que ponto é que estes 5 casos de estudo já promovem o conceito da cidade dos 15 minutos, ou conceitos similares, conceitos irmãos que se associem ou à proximidade, ou à mobilidade ativa, ou à combinação destes dois, mas não usando o label de cidade dos 15 minutos. Portanto, uma componente, primeiro, política e institucional. Depois, uma segunda tarefa associada à análise espacial descritiva, portanto, entender de forma simples
o que é que se passa naqueles territórios em termos de população, de transporte também, por exemplo, entender a estrutura demográfica, a ocupação urbana destes territórios e depois então uma terceira tarefa associada à acessibilidade potencial. E para tratar estes aspectos, tivemos então aqui outro nível de tarefas, agora mais específicas ainda, que nos levaram, em primeiro lugar, à seleção das áreas de estudo. Estas áreas de estudo já estavam, as grandes áreas de estudo já estavam alinhavadas no projeto original, né? São os nossos grandes casos de estudo. Como eu vos disse, temos aqui um grande mix de situações, desde casos em que só está incluída na análise a cidade, que é o caso de Lisboa, que por acaso a cidade de Lisboa tem exatamente a mesma dimensão do município de Lisboa, portanto há aqui uma sobreposição a 100%. Temos um caso similar, que é a cidade de Viena, em que o município, também grande parte do município é ocupado pela cidade, mas depois temos outros casos bastante diversos, como os casos de Ankara e de Groningen, que já não estamos a olhar para a cidade, só para a cidade, mas estamos a olhar para uma área mais alargada, o que em Portugal poderíamos chamar de região, okay? Ou sub-região. Em Groningen chamam de província e em Ankara tem outro nível que para nós nem faz um grande sentido, porque o país tem outra dimensão completamente diferente. Dentro destes, então, 5 casos de estudo, nós tivemos de selecionar áreas mais específicas para estudar. E, portanto, foi decidido que a cada caso, a cada grupo de estudo, iriam selecionar 10 áreas de estudo. Em Lisboa, nós selecionámos 10 freguesias, porque a verdade é que as nossas freguesias, e isto também foi uma aprendizagem do projeto, o que nós chamamos de freguesia, a nossa organização político-administrativa, pode ter uma dimensão, pode representar uma dimensão muito pequena comparada com outras unidades político-administrativas dos outros países e, portanto, para nós usamos a freguesia como representação do bairro, mas sabemos que em Portugal e em Lisboa não é? Basta pensar, por exemplo, na freguesia de Benfica, não sei se todos têm a oportunidade de conhecer, que nós internacionalmente dissemos que era um bairro, mas a verdade é que quem conhece Benfica sabe que há vários pequenos bairros, não é? Que nem chega à cidade dos 15 minutos, eventualmente nem chega à cidade dos 5 minutos, porque realmente são pequenos núcleos. Para definirmos ou para escolhermos estes 10 pontos da cidade, e só para sublinhar, estes pontos da cidade foram escolhidos também em conjunto com a autarquia, com a Câmara Municipal de Lisboa, usámos aqui uma série de indicadores estatísticos que foram transversais a todos os grupos de estudo para conseguirmos justificar a seleção dos casos. No nosso caso, nós tentámos cruzar aqui uma série de variáveis, por exemplo, as variáveis da densidade de alojamento com a densidade populacional e perceber o perfil das nossas freguesias, e é um perfil bastante curioso. Obviamente há aqui uma correlação muito forte entre a densidade populacional e a densidade de alojamentos, não é? Como seria de esperar. Aqui um cruzamento entre a percentagem dos grupos etários dos mais idosos e dos mais jovens, porque queríamos ter, dentro destas 10 áreas de estudo, situações diversas, portanto, freguesias mais envelhecidas e freguesias com a população um pouco mais jovem, e só para perceberem os eixos deste gráfico são as médias, os valores médios da cidade de Lisboa, portanto, freguesias acima ou abaixo da média de Lisboa. Analisámos também o custo habitacional, sabemos que esta questão da habitação é premente e é urgente nos dias de hoje, e especialmente na cidade de Lisboa, e portanto também isto nos dava aqui um descobrir de novos perfis, e finalmente aqui um gráfico com a densidade de respostas que as freguesias apresentam em termos de equipamentos e serviços,
Portanto, a densidade, imaginem que fazemos o total de número de escolas, de centros de saúde, de jardins, de cafés, de restaurantes, de lojas de comércio de proximidade. Portanto, a densidade de equipamentos ou serviços cruzado com a média dos níveis de acessibilidade a estes diversos serviços ou equipamentos. E, portanto, também aqui na cidade de Lisboa temos uma realidade bastante diversa. Claro que se juntássemos estes dados aos nossos outros colegas, não é? A cidade de Lisboa, como vocês vão ver, vai aparecer quase toda próxima. Portanto, o que eu aqui estou a dizer atualmente, que há diversas realidades na cidade, quando comparadas com as outras 4 áreas de estudo, a nossa realidade é toda muito próxima, porque estamos sempre a falar de freguesias dentro da cidade de Lisboa. E, portanto, chegámos aqui a este conjunto de 10 freguesias, freguesias mais do centro da cidade, mais das periferias, mais e menos densas, com população mais e menos envelhecida. E isto só para vocês terem uma noção de um primeiro esboço, mas que é um work in progress dentro do projeto, comparando todos os bairros ou todas as áreas de estudo em cada grupo de estudo, e se nós relacionarmos a densidade populacional, portanto o eixo do Y, desde a baixa densidade até à alta densidade, e considerarmos a proximidade ao city center, portanto ao centro de cada cidade, vemos aqui uma enorme diversidade de situações, não é? Como eu vos disse, estamos a trabalhar nos casos só com a cidade, noutros casos com uma província, uma região, e vemos que, por exemplo, as nossas 10 freguesias de estudo em Lisboa estão todas aqui neste setor, nesta banda, em que tem uma elevada proximidade ao city center, ao centro da cidade, e nós assumimos o city center como o terreiro do passo, e depois, a nível de densidade populacional, também não é assim tão divergente, quando comparado com todos os outros. Portanto, percebemos claramente, só com esta primeira análise dos nossos casos de estudo, que iríamos ter muita dificuldade em compatibilizar estes critérios, os critérios de distância-tempo, até por associação aos modos de transporte predominantes. E, portanto, temos ali Lisboa no cantinho de estar as nossas 10 freguesias de estudo, onde estão todas muito próximas do city center, do centro da cidade, e também apresentam uma densidade populacional elevada. E, portanto, temos aqui um primeiro desafio, que é tentar, com base nestas diversas realidades, criar ou definir um gradiente urbano que classifique cada um destes pontinhos, desde um perfil mais urbano até um perfil mais periurbano ou mais rural, de acordo com um conjunto de indicadores sociodemográficos, urbanísticos e de ocupação do território. Segunda tarefa, a definição, portanto já percebemos como é que o espaço é ocupado em termos populacionais, mas precisamos, portanto são as nossas origens, não é? Onde as pessoas residem, precisamos agora de perceber quantos destinos nós temos em cada área de estudo. E é a combinação destas origens das pessoas com os destinos, estes serviços, equipamentos, etc., que nós temos maior ou menor proximidade. Claro que depende do modo de transporte que nós usarmos. E também também esta questão deu uma grande discussão entre as várias equipas de estudo. Portanto, para cada grupo científico, de cada contexto urbano e de cada país, havia uma prioridade diferente nas amenidades, nos equipamentos e serviços prioritários, o que foi bastante curioso. E, portanto, obviamente, quer por esse motivo do que é mais importante, quer por via da frequência, quer por via da realmente utilidade, da força da utilidade, vimos-nos obrigados a ter de selecionar dentro desta lista bastante alargada de amenidades, de serviços e equipamentos, tivemos de selecionar alguns para que este exercício que vos vou apresentar
fosse execuível. De outra forma, ainda agora estaríamos a retirar dados e à procura de todos os pontos, de todas estas tarefas. E, portanto, isto levou-nos a discutir quais destas funções são as mais importantes, para quem é que são importantes, não é? As escolas são importantes para uma parte da população, mas são menos importantes para outras. Os equipamentos coletivos, os jardins, os parques públicos, eventualmente serão mais importantes para uma parte da comunidade e menos para outras. E, portanto, fizemos esta seleção, chegámos até esta seleção dos pontos marcados a laranja. E depois de discutirmos isto no abstrato, fomos tentar recolher todos estes pontos representativos destas funções. E é aqui que se dá o grande problema. Porquê? Porque quem é que daqui trabalha com dados estatísticos, com pontos, com material georreferenciado? Portanto, o Vasco tem essa experiência do que é precisar destes dados que precisam de um detalhe muito minucioso, não é? Porque não é igual eu ter um centro de saúde num ponto ou ter no outro ponto, ou um jardim, ou uma creche. E, portanto, depois de escolhidos estas amenidades e iniciado o processo de recolha destas próprias amenidades, percebemos que cada país tem o seu conjunto de dados que não correspondiam na totalidade a estes serviços. Alguns países têm mais informação disponível e de forma gratuita, que era o ideal, claro. Outros países têm informação mais agregada e, portanto, não conseguimos descortinar estas diferenças. Outros países nem sequer têm esta informação ainda arrumada, como é o caso de Ankara, em que o sistema estatístico e a informação disponibilizada é ainda limitada. E, portanto, tivemos aqui de fazer alguns, não diria corta-mato, porque na verdade demorou mais tempo, mas tivemos de criar soluções, portanto, não sendo a melhor solução, porque a melhor era cada cidade entregar os pontos de todas estas amenidades, tivemos de partir para uma segunda solução que permitisse a comparação de todas as áreas de estudo. E esta solução foi usar os dados Open Access, não é? Os dados abertos de várias plataformas, nomeadamente o Google Maps, em que qualquer um de nós pode marcar se tiver um restaurante, se tiver uma loja, ou mesmo que não seja o proprietário, pode fazer essa marcação de pontos. Tem a vantagem de podermos realmente retirar os dados de forma igual para todas as áreas de estudo, manter a coerência em termos de codificação e classificação, mas claro que temos de trabalhar com o erro da disponibilidade de dados, não é? Portanto, o que é que tivemos de fazer? Fizemos alguns double checks, algumas verificações entre os dados de várias fontes, não é? E, portanto, fomos robustecendo esses dados que precisávamos. Terceira etapa, recolha de dados demográficos, as amenidades, como eu já vos falei, e as redes de transporte. E, portanto, na linha do que eu vos acabei de dizer, tivemos esse desafio de não haver esta informação de forma detalhada ou de forma a que nós pudéssemos aceder para todos os casos de estudo da mesma forma, mas avançámos para esta segunda solução, portanto, é a segunda melhor solução, em que retirámos dados do OpenStreetMaps, do Google API, das várias cidades, portanto, cada cidade também tem o seu sistema de informação e, portanto, fomos tentando colmatar a existência destes dados. Curiosamente, os dados sobre os transportes públicos é uma informação que está em constante mutação, mas que ultimamente os municípios e as várias regiões têm sido incitados a ter e a disponibilizar e, portanto, esse foi um ponto a favor no meio desta senda. E passando aqui para umas pequenas contabilizações e para percebermos aqui a dimensão do que estamos a falar, portanto, podem ver aqui a dimensão a nível populacional das nossas 5 grandes áreas de estudo.
e como veem, têm dimensões muito diversas. A cidade de Viena, a própria cidade com quase 2 milhões de habitantes, e a área metropolitana de Viena tem mais 1 milhão de habitantes, portanto, é ao contrário do que se passa aqui com a nossa AML, não é? Em que há cada vez mais um crescente fora da cidade. Ankara também com quase 2 milhões, mas com uma área e uma ocupação completamente divergente. Por outro lado, a província de Groningen, nos Países Baixos, tem 600 mil pessoas, quase a população da cidade de Lisboa. Contudo, a área de ocupação é bastante alargada. Isto só para vos dar aqui uma pequena bitola da dimensão das nossas áreas de estudo. Relativamente aos pontos de interesse, quantos é que nós conseguimos recolher e por que tipo de categorias? Portanto, temos aqui também outra vez as linhas a laranja, com a quantidade de pontos que acabamos por extrair, mais de 5 mil, quase 6 mil pontos das diversas funções em Lisboa. Portanto, Lisboa é uma cidade que, em termos estatísticos, está bastante bem apetrechada. Viena com o dobro desses pontos, obviamente, que tem 4 vezes mais a população. Portanto, se fizermos um rácio em termos de pontos de serviço, equipamento e amenidades, aparentemente até podemos estar melhor servidos, e vamos tendo aqui pontos diversos. Claro que, mais uma vez, em Ankara, nas 2 áreas de estudo de Ankara, tivemos novas dificuldades, mas acabámos por decidir avançar com essas mesmas dificuldades. E só também uma nota comparativa, comparar o número de paragens de autocarro da cidade de Lisboa e de Viena. Portanto, novamente, Viena tem 4 vezes mais população do que Lisboa e tem pouco mais do dobro de paragens de autocarro. Claro que com isto conseguimos compreender, portanto, obviamente, aceitando as limitações desta recolha, mas que foi bastante vasta, conseguimos compreender a distribuição destes vários destinos por cidade ou por área de estudo, não é? Vemos, por exemplo, que na cidade de Lisboa, tal como em algumas outras, as farmácias, os bancos e a restauração têm aqui um papel muito importante. Portanto, há aqui um grande volume desses equipamentos, mas é interessante ver esta distribuição por cada área de estudo. Obviamente que isto também depende da sociedade, da organização da própria comunidade, porque todos nós sabemos que Portugal é um país onde, por exemplo, há muitos ATMs, há muitas caixas multibanco. Também, comparativamente com outras áreas, até há bastantes equipamentos escolares, e especialmente do primeiro nível das creches, comparado com outras áreas. Por exemplo, é curioso ver que em Ankara o número de creches é muito reduzido. Porquê? Não é que não hajam creches e não é que tenham faltado pontos na recolha. É que, por norma, as crianças ficam em casa mais tempo. E, portanto, nós temos de ter noção destas especificidades das comunidades, das cidades e dos países, para também poder discutir aqui um pouco esta dinâmica. Por outro lado, por exemplo, Groningen, que aparenta ser uma área de muito baixa densidade, mas que tem uma cidade universitária central, tem esta carga de animação cultural muito elevada e, portanto, o número de cafés e restaurantes é imenso. Portanto, só conhecendo a realidade dos vários territórios é que esta distribuição acaba por fazer mais sentido. Muito rapidamente, mostrar-vos aqui a localização das tais milhares de pontos que nós recolhemos por diversos tipos de funções, de funcionalidades, comparar aqui Lisboa a Viena. Obviamente que a localização dos pontos não é tudo, e nós já vamos relacionar com outros aspectos. Aqui a cidade e a área envolvente de Münster e de Groningen, portanto Alemanha e Países Baixos respectivamente, em que Groningen, lá está, tem uma grande concentração de funções na cidade,
como seria de esperar, e depois tudo o resto com menor densidade e quase que nos mostra a ocupação do espaço, o sistema urbano do próprio espaço, e aqui o caso da Turquia, que não deixa de ser muito curioso. Portanto, estas áreas são bastante montanhosas e, portanto, a ocupação humana está toda numa área minimamente plana, deixando outras áreas para funções mais naturais. Como eu vos disse, a localização dos pontos não é tudo, não é? E, portanto, obviamente que os mapas permitem-nos uma primeira visualização desta distribuição, o que, para quem é geógrafo ou planeador, é altamente relevante, mas depois, para tentarmos compreender e tentarmos comparar estas métricas, temos de arranjar soluções que relativizem estas informações e, portanto, poderemos, por exemplo, calcular a densidade destes pontos. Mais uma vez, volto a sublinhar que quando calculamos densidades para uma cidade como Lisboa, obviamente tudo é mais denso do que para uma província em que a maior parte do seu espaço é rural e de baixa densidade. E, portanto, aqui aparece isso mesmo, não é? O perfil de Lisboa e de Viena com uma maior densidade destas diversas funções e as outras áreas com densidades bastante menores. E passamos para uma nova etapa, que é a modelação. Então chegamos finalmente à acessibilidade potencial. Já percebemos o contexto do território, já percebemos um pouco as origens, e isto baseado na residência das pessoas. Só como curiosidade, em alguns destes países há informação detalhada e completamente disponível, edifício a edifício. Em Portugal nós também temos essa informação, mas precisamos de uma autorização para poder aceder a essa informação, é mais difícil. Noutras áreas não há informação sequer pela unidade em que nós chamamos de subsecções, portanto há uma malha de 1000 por 1000 metros e é essa a informação que existe. Portanto, estatisticamente também há aqui uma grande diversidade. E então, depois de conhecermos as condições sociodemográficas, onde é que a população se localiza, complementarmos essa localização com as características da população, em termos de género, de idade, de atividade profissional e, obviamente, também a associação à habitação, que é muito relevante, percebemos que temos obrigatoriamente de ter vários níveis de informação. Portanto, como eu vos disse, estes mapas que são possíveis de fazer em Portugal não são possíveis de fazer para a maioria das outras cidades, não é? Portanto, temos de encontrar aqui um nível, o mínimo múltiplo comum de todos os nossos casos de estudo, em que, no nosso caso, foi selecionado o nível da freguesia. E, portanto, recolhemos um composto de dados complementares. E, posto isto, chegamos à acessibilidade potencial. Esta acessibilidade potencial, eu não vou gastar tempo a explicar como é que calculamos, portanto, usámos análise de redes, usámos as condições da rede de transportes de cada cidade, as velocidades oficiais, a possibilidade de determinado modo poder ou não circular em cada troço, a localização dos pontos e calculamos para a primeira oportunidade, portanto, para o ponto mais próximo, a acessibilidade destas várias funções. E isto dá-nos uma primeira visualização, novamente, e isto é muito importante, distinguirmos questões de visualização e de quantificação. Estes mapas de acessibilidade potencial mostram-nos na cidade, e neste caso em Lisboa, os níveis de acessibilidade potencial, portanto, o potencial de eu chegar em determinado limiar de tempo a um determinado serviço, ao mais próximo, ok? Portanto, neste caso, tudo o que estiver a vermelho ou a laranja muito escuro tem um potencial de menor tempo. Portanto, eu consigo, quem morar naquela área, consegue em 5 minutos, em 10 minutos ou em 15
a encontrar uma creche, ou uma escola primária, ou uma escola secundária, estes mapas dão-nos realmente uma visualização desta acessibilidade potencial. Contudo, e nós também temos debatido bastante isso, a visualização ou a espacialização desta informação é claramente insuficiente. Porquê? Porque, às tantas, não me interessa saber se a cidade, em termos de espaço, tem maior ou menor acessibilidade. Interessa-me saber quantas pessoas é que realmente estão em áreas melhor acessíveis ou com pior acessibilidade. Portanto, temos de complementar a visualização destes cálculos de acessibilidade, através da análise de redes, com a quantificação da população que reside em cada classe populacional desta nossa análise das distâncias de tempo. E, portanto, nós, olhando aqui para este exemplo dos equipamentos escolares de vários níveis, conseguimos perceber, claro, que equipamentos de menor dimensão que se esperam de proximidade geram uma cidade com uma aparente melhor acessibilidade a essas funções, mas quando chegamos a equipamentos que têm uma maior área de influência e maior área de captação do seu público, como são as escolas secundárias, vemos então que aparenta haver algumas áreas da cidade que têm menor acessibilidade, ou seja, quem residir nestas áreas demora mais tempo a chegar à primeira escola secundária mais próxima. Isto para dizer que o nosso primeiro grande teste foi com a mobilidade pedonal, que é a nossa grande prioridade, e utilizámos uma velocidade média de 4,5 km/h, mas que claramente depois fomos adaptando estas velocidades, porque nem todos nós andamos à mesma velocidade, nem todos nós, cada um de nós, em dias diferentes, anda à mesma velocidade, não é? Basta pensarmos, se eu tiver os meus 2 filhos, com certeza a minha velocidade é muitíssimo mais lenta do que se estiver sozinha. E, portanto, conseguimos quantificar, então, a população residente nestes limiares de tempo. Okay? Por exemplo, para atingirmos a creche mais próxima, temos aqui uma cobertura para 95% da população. Claro que isto não quer dizer que as pessoas frequentem a creche mais próxima. Não é? Daí também estarmos a falar de uma métrica potencial e não da real. E, portanto, replicámos esta análise para as diversas funções. Obviamente, as manchas vão se alterando consoante a organização da própria função, não é? Por exemplo, as farmácias são um serviço altamente distribuído pela cidade, embora sejam privados, os próprios privados distribuem-se pela cidade segundo uma organização legal, o mesmo com os equipamentos desportivos, mas se olharmos para os equipamentos de saúde, têm outra espacialização e todos vocês, se frequentam estes equipamentos, sabem que têm de se dirigir a um determinado equipamento. Agora, entretanto, mudou, não é? Há mais flexibilidade. Daí, novamente, estarmos a falar do potencial e da aproximação à primeira resposta. E, portanto, replicámos isto até percebermos que realmente Lisboa, comparativamente às outras áreas de estudo, Lisboa, podemos dizer que é uma cidade dos 15 minutos, não é? Todas as áreas, ou a grande parte das áreas da cidade, apresentam ótimos níveis de acessibilidade. Obviamente, com exceção de alguns serviços que, naturalmente, não estão na proximidade destes limiares de tempo. A segunda discussão que tivemos, depois desta primeira leva de mapas e de análise, é realmente a questão da velocidade, como eu já falei, não é? E, portanto, nós simulámos alguns cenários para velocidades condicionadas para perceber qual era a diferença, o diferencial que isto nos dava em termos de espaço. É verdade que acontece e
É evidente este diferencial, pois como seria de esperar, não é? Se reduzimos a velocidade em 15 minutos, conseguimos andar menos tempo e, portanto, fizemos este exercício para discutir a diversidade de comportamentos dos vários grupos que nós tínhamos em análise. Obviamente, colocámos lado a lado os nossos vários casos de estudo e não podemos falar muito de Lisboa, não é? Aqui, neste caso, a cor branca significa elevada acessibilidade e proximidade aos vários serviços e, consoante vamos entrando em regiões de maior dimensão, obviamente que esta área branca é cada vez menor. Não obstante, será sempre importante complementar a cartografia com a população que realmente está dentro destes limiares de tempo. E, mais uma vez aqui, conseguimos ter estes diferenciais entre Lisboa e Viena, cidades compactas, densas, e as áreas mais alargadas, que têm área rural ou área de baixa densidade. Depois, outra discussão que tivemos prendia-se com o modo de transporte. O nosso modo de transporte prioritário no projeto é o pedonal, e será sempre o pedonal. A verdade é que em algumas áreas de estudo que nós temos, o modo prioritário é a bicicleta. E, obviamente, a bicicleta tem outra velocidade e permite, em 15 minutos, alargar muito mais a área das nossas deslocações. E, portanto, acabámos também por repetir este exercício e perceber o que é que aconteceria se todos nós andássemos de bicicleta, não é? E, obviamente, como seria de esperar mais uma vez, a bicicleta, especialmente nas cidades compactas, faz com que a proximidade a qualquer uma destas funções, mesmo aquelas funções que não têm uma organização de proximidade, acabávamos por conseguir atingir esses destinos. Obviamente, novamente, comparando com áreas mais alargadas e de baixa densidade, haverá sempre uma margem de população que fica a uma distância de tempo de mais de 15 minutos. Mas a verdade é que em algumas áreas, nomeadamente Groningen e Münster, a bicicleta é prioritária, okay? E é prioritária até para os peões. Ora, uma limitação que obviamente esta informação tem é que nós estamos a simular a acessibilidade potencial à minha primeira oportunidade de destino em cada função, e isto acaba por esconder o número de oportunidades, não é? Porque eu posso realmente demorar 10 minutos ao café, mas só ter um café como escolha, ou posso demorar 10 minutos em média aos cafés e ter 10 cafés como opção de escolha. E, obviamente, penso que todos nós temos essa noção, não é? Estamos num país desenvolvido em que temos a possibilidade de escolher, a possibilidade de nos movimentar livremente e, portanto, muitas vezes tomamos decisões que não a da proximidade, não é? Não escolhemos sempre o ponto mais próximo. E, portanto, este foi um ponto que está agora em discussão, que é como é que integramos não só a proximidade e esta acessibilidade potencial, mas como é que integramos a diversidade de funções e a multiplicação de oportunidades que temos em cada um destes territórios. E, finalmente, é também um trabalho ongoing. Como vocês já entenderam neste momento, é muito difícil e será sempre muito difícil comparar estas 5 regiões de forma direta, não é? Em número de serviços, em densidades. Tudo isto esconde muitas coisas por trás que não podemos perder e, portanto, iniciámos também há pouco tempo uma tentativa, um exercício de clustering, portanto, de elaboração de uma análise de clusters por cada área de estudo,
com o grande objetivo de tentar hierarquizar ou agrupar as áreas por níveis de acessibilidade. Não é? Portanto, juntando um conjunto de variáveis, algumas variáveis sociodemográficas, obviamente, é diferente termos uma população mais envelhecida do que uma população mais jovem, informações sobre, obviamente, o território, a densidade e também informações sobre o número de oportunidades em termos de número, de diversidade e de tempo médio de deslocação e, portanto, estamos agora a experimentar a tentativa de uma análise de clusters no sentido de agrupar estas unidades de análise mais pequenas, no nosso caso as freguesias, em freguesias com perfis similares por gradação de nível de acessibilidade, em que obviamente depois conseguiremos ter o perfil deste grupo, não é? Um grupo em que realmente o tempo médio aos destinos é menor, onde há mais diversidade de respostas, onde há mais densidade populacional e onde há mais transporte público, por exemplo. E outro cluster em que temos todo o oposto a isto. E, portanto, a nossa primeira experiência é exatamente fazer esta análise de clusters função a função, portanto, escolas, saúde, lazer e recreação, e depois um segundo nível, a tentativa de criar um índice, uma métrica final em que faça o acumular destas várias situações. Não é? No limite, podemos ter uma freguesia que é muito bem servida de espaços recreativos e de lazer, mas é muito mal servida de equipamentos escolares. Okay? E, portanto, agora o segundo step que estamos a discutir é a criação de um índice final que nos dê estes diferentes perfis de freguesia. Obviamente vamos experimentar, e aqui fizemos também uma experiência com Groningen, na tentativa também de perceber se conseguimos replicar a metodologia para os vários casos de estudo e desligar-nos um pouco dos valores absolutos, que sabemos que naturalmente serão diferentes, para ter esta avaliação mais ordinal, mais hierárquica. Vou passar muito rapidamente, porque claramente já esgotei o meu tempo. Esta informação da acessibilidade potencial serve e servirá para discutir. Portanto, isto só ganha interesse se conseguirmos discutir com o que é realmente a acessibilidade real, não é? A acessibilidade vivida pelas pessoas ou a acessibilidade percepcionada. Eu posso residir numa área e achar que a minha área de residência é muito mal servida de transporte público, mas por desconhecimento, por receio, por outros fatores, eu até tenho uma área bastante bem servida, onde passam vários autocarros, onde o metro está a menos de 15 minutos, mas na minha concepção da minha vida tenho outra percepção. E, portanto, faremos esta ligação e este confronto do que é a acessibilidade potencial, portanto, usando estas métricas com todas as suas limitações e bondades, cruzar com o que as pessoas dizem efetivamente da sua mobilidade e acessibilidade. E, por exemplo, nós já efetuámos um conjunto de 20 entrevistas em duas freguesias distintas, a freguesia de Benfica e a freguesia do Parque das Nações, a dois grupos também distintos, famílias com crianças pequenas e população idosa, e, portanto, realizámos estas entrevistas a andar com a própria pessoa, e, portanto, íamos fazendo as perguntas e a caminhar, o assunto ia surgindo, e estas entrevistas eram também gravadas com GPS, e, portanto, foi muito interessante ver que as pessoas, quer num bairro, quer noutro, acabam por ter o mesmo padrão. Por exemplo, em Benfica, independentemente da sua origem, da sua casa, as pessoas convergiam para a estrada de Benfica porque têm lá tudo. Não é? Têm as mercearias, as lojas,
os colegas, os cafés, o baldaia, a igreja, e, portanto, havia uma convergência natural no espaço. No Parque das Nações, a convergência, como devem calcular, foi para junto do rio. Não só porque é muito mais bonito, mas porque assim fugiam ao trânsito da área. E este é o trabalho que também está em desenvolvimento atualmente. Como é que vamos fazer esta recolha da acessibilidade vivida e percepcionada através da aplicação de um PPGIS? Parece uma coisa muito estranha, mas no fundo é um inquérito que tem uma natureza online, digital, e que está associado a um sistema de informação geográfica. E, portanto, temos algumas questões normais, de um inquérito normal, mas temos uma componente geográfica onde solicitamos que as pessoas marquem alguns pontos, nomeadamente a proximidade à sua habitação e os pontos para onde se dirigem com mais frequência durante o seu cotidiano. As escolas, o local de trabalho, os cafés, etc. E, portanto, com esta informação, vamos discutir entre o que é a acessibilidade potencial dos territórios e a acessibilidade vivida e percepcionada pela própria população. Deixo aqui também, já que estão cá, faço esta publicidade ao nosso inquérito, a este PPGIS. Quem quiser experimentar, se calhar pedi ao Vasco para distribuir aqui também um flyer sobre isto, se quiserem levar para casa, para ver o que é, para nos ajudarem. Recordo só que este inquérito é exclusivamente para a população residente em Lisboa, ok? Mesmo que usem outros municípios para trabalhar ou para lazer, mas é exclusivo para a população residente em Lisboa. E só para vos mostrar os dados completamente crus do que já começámos a obter, não é? Portanto, temos aqui a localização da origem das pessoas, da habitação, os locais de trabalho, que obviamente começam-se a dispersar em relação à cidade, e os outros vários destinos que a população, que as pessoas que nos tão simpaticamente responderam ao inquérito, que as pessoas indicaram. E, portanto, nós com isto também conseguimos perceber qual é o movimento e qual é a área de influência da vida de cada um destes nossos inquiridos, não é? Obviamente nós não sabemos quem são os inquiridos, é totalmente anónimo, nunca ninguém vai conseguir descobrir quem disse o quê. Mas conseguimos relacionar a localização da pessoa, não é? Da sua habitação e do seu cotidiano com a sua percepção do território. Um outro aspecto muito interessante deste PPGIS é que a discussão do que é o bairro é também ela muito dúbia, não é? Nós em Portugal são raros os bairros que têm alguma divisão ou algum limite muito claro, não são com certeza a maioria, portanto os bairros são assim uma entidade meio fluida, não é? Com os limites um pouco fluidos, e nós pedimos exatamente à população para, por favor, delinear o que consideram ser o seu bairro. Okay? E, portanto, temos respostas desde o bairro ser o quarteirão até o bairro ter uma área bastante grande, não é? E agora interessa-nos cruzar esta percepção da área de envolvência com tudo o resto, não é? Com os comportamentos das pessoas, com as suas percepções em termos de mobilidade, da qualidade do ambiente urbano, etc. Notas finais. Como eu vos disse, se queriam ver um resultado final da acessibilidade na cidade de Lisboa, ainda não há, está ongoing, mas se nos quiserem ajudar a discutir este assunto, obviamente estamos completamente abertos. Mas algumas notas finais. Claramente, com esta experiência, percebemos que comparar áreas tão diferentes é um desafio, não é? Por vários aspectos,
é um desafio por questões metodológicas, por questões de disponibilidade de informação, mas também por questões de racional. Não é? Quando eu vos disse que cada uma das equipas tinha uma percepção diferente do tempo, da importância das funções, há realmente uma lógica distinta em cada área de estudo. Um segundo aspecto é esta diferença de escalas, não é? Entre o que é a nossa subsecção, o que é o quarteirão, o que é o tal bairro que é indefinido, o que é a freguesia, até chegarmos a uma área mais alargada da região, ou poderíamos nós alargar o estudo à área metropolitana de Lisboa. Na verdade, esse estudo já está também em curso, porque temos um segundo projeto também com o financiamento da DUTCOL, exatamente sobre as áreas periurbanas, portanto, fora da cidade de Lisboa, qual é a dinâmica relativamente a esta temática. E, portanto, obviamente que metodologicamente temos aqui grandes desafios, mas também podemos ser ágeis na tentativa de procurar soluções, minimizar estes problemas, estes erros, esta falta de informação, nomeadamente usando a informação open access, não é? Completamente aberta. Ora, isto leva-nos a claramente perceber que o conceito da cidade dos 15 minutos, tal como ele nos é apresentado na teoria, poderá ter algumas dificuldades de adequação a todos os perfis de territórios e a todos os perfis de comunidades e, portanto, claramente que é importante discutir o que é este conceito e como é que podemos adaptá-lo a outras áreas, especialmente as áreas menos densas, periurbanas e rurais, não é? E, eventualmente, compreender que temos de fazer adaptações nos limiares de tempo. E uma última nota. Claramente, tudo o que eu vos mostrei aqui, especialmente em termos de acessibilidade potencial, é claramente um potencial, assumindo as melhores condições possíveis, não é? A melhor velocidade, o melhor percurso, as melhores condições de mobilidade das pessoas. E, quer com as entrevistas, quer com os primeiros dados do inquérito, percebemos que claramente este conceito de cidade dos 15 minutos não pode deixar fugir a existência de diferentes perfis de grupos populacionais, quer por faixas etárias, quer por condições de mobilidade, quer por condições de rendimento que, como nós sabemos, permitem ou não o acesso e a acessibilidade a determinados bens e serviços. E, portanto, agradeço a vossa presença. Deixei aqui mais desafios e mais pontas soltas do que respostas, mas agora podemos, obviamente, falar sobre isto e discutir estas questões mais a fundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Acho que daqui a 1 ano e meio já podemos estar aqui a discutir alguns resultados mais finais, no fundo, e pelo menos com uma outra, já com alguns resultados depois de colocadas todas estas primeiras dificuldades, mas que pouco a pouco têm sido ultrapassadas e têm dado aso, de facto, a profundas discussões na equipa, muito motivadas e muito motivantes, e, portanto, parece-me que é a primeira nota que é importante ter aqui. Mas, de qualquer forma, gostaria agora de perguntar se vocês têm alguma questão. Olá, boa tarde. Boa noite, não sei. Agradecer também, né? Obrigado, mas uma questão que eu anotei aqui foi principalmente que você avaliou a partir de uma acessibilidade potencial, né? A senhora, perdão. E que se num futuro seria essencial talvez fazer uma análise a partir de questões, por exemplo, sobre
as condições dessa estrutura, que foi feita a partir de uma análise viária de network analysis, das condições dessa network analysis, como essa relação muda o tempo de velocidade, enfim. Sim, claramente que sim, claramente que sim. Esta acessibilidade potencial, e nós temos vindo a trabalhar isso quando trabalhamos só no gabinete, não é? É uma coisa, mapas, dados, muita coisa. Mas a verdade é que quando passamos para o terreno, não é para o território, é para o terreno, e, por exemplo, realizamos estas entrevistas a andar com estes 20 entrevistados, aí sim vamos à microescala, que é a escala que não está nos dados estatísticos, no geral, não é? Mas que são muito condicionadoras da mobilidade, da nossa mobilidade, não é? E foi isso que nós encontramos nestas entrevistas, que eram sempre a caminhar, pequenos problemas, que são pequenos em termos de espaço, tamanho, mas que são muito grandes em termos da decisão da pessoa, não é? E nós tínhamos, por exemplo, na população idosa, eu não queria desvendar muito sobre este tema, não é? Mas pronto, assumo que esta metodologia das entrevistas fascinou-me ultimamente. O que é que nós vimos? Por exemplo, a população mais idosa é muito diversa. Portanto, nós entrevistámos pessoas desde os 65 até aos 85, com dificuldades motoras, não era cadeira de rodas, mas era um andarilho. E claramente nós vamos perdendo capacidades, não é? Físicas e cognitivas, e capacidade de resposta, e foi muito interessante ouvi-los explicar as dificuldades deles, não é? Era o buraco na rua, era o carro que estava mal estacionado. Contudo, apesar dessas dificuldades e desses receios, a população idosa, como tem mais dificuldade de mobilidade, procura sempre atalhar, procura o percurso mais curto. O percurso mais curto pode não ser o mais seguro. Normalmente não é. Porquê? Porque é passar a rua fora da passadeira, porque a passadeira é muito longe, há uma numa ponta, outra na outra. E, portanto, a população idosa claramente procurou o percurso mais curto, independentemente da qualidade do percurso. A população das famílias com crianças, por outro lado, claramente procurou o percurso mais seguro, okay? Mesmo que tivessem de andar mais tempo. Portanto, o tempo não era um problema, a capacidade física não era um problema e, portanto, houve esta procura do caminho mais seguro, até porque as deslocações têm uma função também de formação, não é? De formação das crianças. E, portanto, ali havia vários pais que estavam, como é que eu hei de dizer, estavam a trabalhar a autonomia e a independência das crianças, obviamente alguns ainda muito dependentes, mas outros que já iam para a escola sozinhos ou iam à piscina sozinhos, mas que claramente o caminho era escolhido pelos pais em termos de segurança. Portanto, isso leva-nos para o micro-urbanismo, não é? Que fica completamente escondido nesta acessibilidade potencial. Onde é que ele vai emergir? Nos inquéritos, não é? Nós fizemos estas entrevistas antes de implementarmos o PPGIS, que eu acabei por não dizer, não é? É um sistema de participação pública baseado em sistemas de informação geográfica. Nós fizemos estas entrevistas antes de começarmos o inquérito, exatamente para termos a sensibilidade de incluir estes micro desafios na mobilidade e na acessibilidade. Boa tarde. Por exemplo, na acessibilidade, numa cidade como Lisboa, vocês supuseram uma carta de declives ou qualquer coisa assim para pensar na mobilidade das pessoas? E depois a outra pergunta é,
pronto, realmente a cidade de Lisboa, em comparação com as outras cidades, é completamente diferente em termos de escala, não é? Quer dizer, Viena é 4 vezes maior, tem áreas periurbanas dentro da cidade que a cidade de Lisboa não tem. E no próximo projeto, com áreas, com municípios envolventes, acredito que não seja toda a área metropolitana de Lisboa. Só o norte, não é? Que pena. AML norte. Ok. E se também vão usar a freguesia como unidade mais pequena? Começando pelo declive. Claramente, o declive emergiu nestas tais entrevistas que nos serviram para ganhar sensibilidade ao tema, com grupos muito específicos. A verdade é que nesta modelação que apresentámos, o declive não é considerado, contudo, dada a emergência, e como é óbvio na cidade de Lisboa, dada a emergência do declive nas entrevistas e por influenciar a mobilidade, nós estamos a trabalhar isso, onde o Vasco Costa está a trabalhar no tal outro projeto das áreas suburbanas e periurbanas, mas também está portanto está a desenvolver a tese de mestrado dele neste projeto sobre a cidade de Lisboa, e exatamente por percebermos que o declive era fundamental, o Vasco está a introduzir o declive na sua análise. Ok? Portanto, discutimos a modelação sem declive e com declive para perceber que impactos é que isso tem, no fundo, na velocidade. Não é? E depois, sim. Sim. Exatamente. Portanto, o Vasco está a desenvolver isso, e ainda com outro aspecto complementar que nós achámos que era muito importante, que é não só a questão do declive, que em Lisboa faz sentido, nas outras cidades não tanto, mas o Vasco também está a incluir a questão do acesso do edifício de habitação, porque sabemos que, e o foco dele é nos idosos, sabemos que há muitos idosos que não saem de casa porque não conseguem descer as escadas, não é? E, portanto, o Vasco também está a introduzir o fator rampas de acesso e elevador nesta análise. Mas só estamos a fazer para Lisboa. Porquê? Por uma questão de esforço, de tempo e de que realmente os nossos parceiros, o declive para eles não foi fundamental, mas para nós é. Portanto, estamos a fazer um estudo complementar dentro do projeto, um estudo complementar. Mas por falar em declive, também associado a estas entrevistas, o que é que foi muito curioso ver da própria população? Eu falo da população, parece que eu não sou população, não é? Mas eu também moro em Lisboa. Foi a forma criativa com que cada família resolve a sua mobilidade e a sua acessibilidade. E, nomeadamente, os idosos, primeiro têm o cartão do transporte, não é? Transporte público, gratuito, o que alterou drasticamente de tudo o que eu tenho visto e de todas as entrevistas que eu tenho feito. Ter transporte gratuito altera drasticamente as nossas opções de mobilidade. E aqui em Benfica e no Parque das Nações, ter o cartão de transporte gratuito faz com que a pessoa se sinta livre de apanhar o autocarro numa paragem e sair na próxima. Pronto. Mas há outras formas muito criativas de se resolver a questão, que as pessoas faziam para resolver o declive, nomeadamente, dando só 2 exemplos, uma pessoa que levava o carro, portanto, ele vivia numa parte mais alta, em Benfica, leva o carro até ao mercado, faz a sua vida toda a pé, na zona do mercado, na estrada de Benfica, e depois, então, para voltar para casa, pega no carro e volta para a sua casa. Mas eu lhe disse é que ele vive a 50 metros do sítio onde deixa o carro, mas porquê? Tinha problemas de mobilidade. Outras pessoas usam transportes da junta de freguesia, no Parque das Nações usam, não está aqui ninguém da RUF, pois não, usam o shuttle da CUF, que é para pacientes, não é? Do hospital, à
Isso foi-nos dito nas entrevistas. Portanto, foi muito interessante perceber que realmente o declive emerge. Claro que agora olhando, e o declive aqui na geografia é sempre muito discutido, e especialmente quando falamos do andar a pé e ainda mais do andar de bicicleta, claramente a cidade de Lisboa é declivosa, temos as 7 colinas, mas se fizermos, e já há estudos, até orientados pelo professor Nuno, se realmente fizermos uma avaliação do declive das vias, diria que 80% das vias, não sei se é da área da cidade ou das vias, não sei, tem um declive aceitável para andar a pé ou de bicicleta. Portanto, às vezes nós também criamos os nossos próprios estigmas, não é? Que a cidade é declivosa. Uma parte da cidade é realmente perigosa e a outra é um planalto grande, não é? Sim. Vai havendo vários planaltos, não é? Possibilidades de viver em partes muito Agora, isto também, um aspecto muito interessante nestes projetos é que nos fazem ir aos nossos colegas, não é? Portanto, nós temos uma reunião em cada uma destas cidades. Os colegas vieram cá a Lisboa, adoraram os pastéis de nata, mas todos nós fomos visitar as outras cidades. E Groningen também tem altos e baixos. E a verdade é que vemos população bastante idosa a andar de bicicleta. Portanto, também temos aqui uma componente comportamental, não é? Que pode ir mudando com o tempo, com certeza não será de um momento para o outro, mas que nos faz ver, enquanto investigadores, que é possível. Não é? É possível. Possivelmente leva gerações a adaptar comportamentos. O carro e o desenho de cidades permite que as pessoas se sintam seguras andando de bicicleta, que em Lisboa não acontece. Claro. Estamos a falar de cidades que há 40 anos que se focam em priorizar a bicicleta, por exemplo, não é? Até mais do que o peão. Mas criaram estratégias, por exemplo, nós viemos de Groningen, não sei se já como está o tempo, mas só esta curiosidade sobre Groningen, muito interessante. Portanto, Groningen, a cidade de Groningen faz um género de quadrado, e que foi invadida por automóveis, tal como Lisboa, há 30 anos, 40 anos. Portanto, a cidade estava completamente invadida de automóveis. Então, qual foi a estratégia de mobilidade que se tomou na cidade? Dividiu-se a cidade em 4. E as pessoas podiam entrar de carro na cidade, mas quando entravam num quadrante, só podiam andar nesse quadrante. Portanto, não se podiam andar a deslocar na cidade, só podiam andar no quadrante. E só esse motivo da pessoa não conseguir andar facilmente na cidade fez reduzir drasticamente o uso do automóvel para dentro da cidade. Reduzindo o uso do automóvel na cidade, aumentou brutalmente a velocidade da bicicleta. Portanto, houve aqui logo 2 fatores que fizeram com que a bicicleta passasse a ser um modo preferencial comparativamente ao automóvel. Fazia com que a pessoa não se conseguisse mexer, não é? E no limite tinha de deixar o automóvel fora da cidade para conseguir usufruir da cidade. E, portanto, esta estratégia bastante drástica, não é? Teve efeitos muito rápidos. Atualmente eles têm 2 grandes praças, imaginem a praça, o Terreiro do Paço, ok? Em que deixaram uma possibilidade do carro circular à volta e nos últimos 10 anos acabaram com os carros ali, portanto, era fechar abaixo. Foi isso que eles fizeram, ok? E, portanto, passam bicicletas, pessoas, carrinhos de entregas, eles têm lojas ambulantes que estacionam nas praças, porque a praça é totalmente para as pessoas, não é? Mesmo que estejam de bicicleta, e, portanto, criaram uma nova vida nestas grandes praças. Portanto, mesmo as cidades que aparentam ter um perfil da bicicleta na sua gênese, houve algum momento em que houve um trigger, não é? Em que houve uma mudança. Olá,
Parabéns para a apresentação. Eu queria tirar uma dúvida. Quando o objeto de estudo é os 15 minutos do centro, e fica sem perceber se por GPS era a pé ou se era de bicicleta esses 15 minutos, mesmo de bicicleta, se esta publicitação deste estudo dos 15 minutos da cidade para fins políticos, o senhor político e decisor não diz afinal estamos muito bem, afinal, mas depois na prática ninguém anda a pé e ninguém anda de bicicleta, não é? E ninguém muda de atitude, não é? A atitude, simplesmente a atitude, não é? E portanto, o chavão dos 15 minutos poderá ou não levar às interpretações menos corretas do objeto da essência do estudo, não é? Sim. Claro que, como eu comecei por dizer, este é realmente um grande chavão que está a fazer muito sucesso. Até a cidade de Lisboa o utiliza, não é? Até já aconteceram várias discussões públicas sobre isso. Mas este estudo, eu penso que vem desconstruir o próprio chavão, não é? E começa logo pela questão da cidade. Portanto, falando de cidade, e isto é uma leitura muito pessoal, a minha desconstrução do conceito cidade dos 15 minutos não é que a cidade esteja toda a 15 minutos. É que toda a cidade esteja coberta por áreas a que eu, onde quer que viva, a 15 minutos eu consigo atingir estas diferentes funções. De outra forma, temos sempre mini-cidades, não é? Os 15 minutos. Eu diria, e isto sou suspeita porque eu prefiro o estudo à escala do bairro ou da freguesia, mas o bairro tem outra natureza comunitária, é mais interessante do que a freguesia. Eu diria que aqui o importante era ser a comunidade dos 15 minutos ou o bairro dos 15 minutos. Que é isso que nós temos em Lisboa, não é? Nós não temos uma cidade dos 15 minutos porque todos nós chegamos a 15 minutos ao centro da cidade, bem pelo contrário, não é? Mas eu diria que é esta a leitura que eu tenho do que é, ou da minha desconstrução do conceito de cidade dos 15 minutos. É que onde quer que eu esteja, tenho unidades que a 15 minutos, a pé ou de bicicleta, consiga suprir as minhas necessidades. Sabemos que nem todas as necessidades estão a 15 minutos, obviamente. Pronto. E isso tem sido, obviamente, discutido no nosso consórcio, porque realmente há outras áreas mais rurais, pequenos núcleos de 500 pessoas em Groningen, como nós vimos, que não estão a 15 minutos, mas têm uma vida, uma mobilidade muito mais ativa do que nós no centro de Lisboa. Okay? Portanto, será que os 15 minutos em si têm de ser a nossa âncora? Eu acho que vamos concluir que não. Não é? Porque há pessoas que andam de bicicleta muito mais do que 15 minutos e nós aqui não andamos sequer 15 minutos a pé. Não é? E apostamos no automóvel. Portanto, este discutir de dados e um pouco aquilo que disse, que é, sim, realmente se eu mostrar isto à autarquia, fantástico, mas o que é que eu tenho de resolver? Eu não tenho nada de resolver, não é? Mas nós, nas nossas discussões, nós queremos exatamente evitar o engano que estes mapas podem dar. E daí a autarquia também estar dentro do projeto, não é? E queremos mostrar que se tivermos um mapa todo vermelho, porque diz que em teoria todos nós estamos a 5 minutos, pelo menos um restaurante, que isso é bom, mas pode não ser. Também aquilo que foi dito, que é, eu até posso nem conseguir chegar ao restaurante, não é? Eu até posso ter o restaurante no resto de chão do meu prédio. Pronto, e daí, de onde é que vai emergir esta discussão toda? Claramente com a parte empírica da população. De outra forma, vamos manter-nos nestes índices etéreos que escondem a realidade. Não é? E daí nós também recolhermos não só a mobilidade vivida, ou seja, o que realmente a pessoa faz, mas também a percepcionada. Porque é que não muda de comportamento?
qual é o bloqueio? Não é? É o seu território que é mal servido e tem de ir a outro destino? Tem medo de andar na rua? Tem medo de andar sozinho? Não consegue? Ou não, nem sequer se lembra? Eu assumo que o Covid despertou em mim a necessidade de ir à rua apanhar ar, não é? Estava morta e acabei por conhecer a envolvente da minha casa que eu não conhecia. Descobri jardins, descobri cafés, descobri uma série de coisas que eu não descobria. E eu também acredito que haja muitas pessoas que não conhecem a sua área de envolvência, não é? E eu acho que isto vai permitir, vai ser discutido claramente com os inquéritos e com estas entrevistas, que depois os resultados serão conjugados e, mais uma vez, apresentados às pessoas, aos residentes. Estes residentes que foram entrevistados voltarão a ser chamados. Uma curiosidade, nem disse ao professor Nuno, uma curiosidade, normalmente as pessoas em Portugal são muito avessas a responder a inquéritos. Nós também estamos aqui na luta para obter mais respostas. Os inquéritos são anónimos. Nós temos cerca de 330, cerca de 340 inquéritos e no final temos a possibilidade da pessoa deixar o seu contacto para ser contactada ou com os resultados ou para participar nos nossos debates. E nós em 340, metade das pessoas deixaram o seu contacto, que eu acho fascinante. Normalmente isto não acontece. Portanto, eu acho que é um assunto que as pessoas querem ver debatida e este projeto tem a vantagem de que não traz só esta componente potencial, que é o primeiro nível, não é? Ou diria, é o topo do iceberg, é o que está de fora, e agora precisamos de descer para a realidade e trazer as pessoas para o debate e trazer os decisores e os planeadores para o debate. Último apontamento sobre o GPS. Nós só fizemos entrevistas a pé, curiosamente, porque aqui a bicicleta é pouco utilizada, mas também por questões mecânicas do material seria difícil gravar o áudio, fotografias, o percurso, o GPS, etc. Mas curiosamente, em Groningen quiseram fazer entrevistas a andar de bicicleta. Para eles andar de bicicleta é super normal, é mesmo normal. Para nós, não. Não sei se me estou a Posso só dizer aqui mais duas coisas. Eu acho que há aqui outra coisa que é muito importante, que é, sim senhor, nós temos esta imagem, o que significa que temos capacidade de intervir no território. Ou seja, nós não precisamos de fazer muito mais, porque já temos um suporte suficiente para transformar a forma como nos movimentamos. Muitas das vezes as pessoas dizem, isso é muito longe, isto não tenho, e de facto, isto já é um comprovativo de que existe. Por outro lado, aquilo que nós precisamos a seguir é validar aquilo que é a nossa vivência. E, portanto, a forma como utilizamos o nosso território e, portanto, como é que depois há o reverso destes dados, que potencialmente são bons, mas que depois são utilizados de uma forma diferente. E, portanto, isto é muito importante. Isto que a Ana disse que é muito relevante, nós já tivemos outro projeto completamente diferente com idosos e, de facto, as pessoas davam sempre o seu contacto e, se fosse possível e se fosse necessário, contactaríamos sempre de seguida. Ou seja, este anonimato, que muitas das vezes nós temos aquela ideia, as pessoas não querem dizer o seu nome ou o que é, de facto, depois isso não é verdade. Ok? Sim, e já agora deixem-me só também fazer aqui um último comentário. Já perdi a noção da horas completa. Sobre as entrevistas, que é o nosso primeiro sensação e feedback sobre a mobilidade e acessibilidade no bairro de vivência, o que é muito curioso é que nós podemos discutir, as pessoas não andam de bicicleta porque não há ciclovias, ou as pessoas não andam a pé porque não há passeios. E depois, quando nós perguntávamos às pessoas, então, mas o que é que podíamos fazer, completamente aberto, o que é que podemos fazer para melhorar a sua mobilidade e acessibilidade? Olha, podia melhorar a calçada. Está a ver?
pedem para o seu dia-a-dia não são megalómanas. São, como eu disse, são mesmo micro. O que quer dizer, tal como o professor Bruno disse, nós temos aqui muita margem para crescer. Era pior se nos dissessem, eu só ando de bicicleta, só houver ciclovias e não há ciclovia. Não é essa. Portanto, ninguém pede grandes infraestruturas. Não é? Pedem correções menores. Posso dar o exemplo da calçada portuguesa, não é? Que há um enorme descontentamento sobre a calçada, embora as pessoas percebam culturalmente o embelezamento da cidade, mas as pessoas estão muito satisfeitas em Benfica, não sei se vocês têm noção, nas grandes avenidas, nas grandes ruas, houve a colocação de um novo pavimento no centro do passeio, com um pavimento muito mais confortável, completamente liso, e as pessoas acharam aquela iniciativa, eu não faço ideia do orçamento, obviamente, mas que parece tão pequena, não é? Que não exige uma obra para a cidade, foi aquilo que as pessoas deram mais valor. Okay? Por outro lado, os planeadores, os urbanistas, os gestores da cidade, é interessante, e contra mim falo, nós de vez em quando perdemos a noção da realidade do uso da cidade. Outra crítica à cidade, como eu vos disse, a cidade de Lisboa está a apostar nas áreas verdes e, portanto, está a colocar verde por todo lado e no meio das avenidas e jardins pequenos e jardins grandes e parques urbanos e corredores verdes, que parecem muito bonitos. E no Parque das Nações, a maior preocupação que apareceu foi a insegurança que a nova divisória que está nas avenidas principais, que está cheia de verdes, cheia de arbustos e de árvores, para eles era o aspecto mais inseguro da área de residência. Porque os carros não os veem, não veem as pessoas na passadeira, eles não veem se os carros estão a chegar e, portanto, estão a começar a ter um efeito oposto, não é? Que é, não querem verde na cidade, não querem alguns elementos verdes. E será que nós não podíamos ter pensado nisto? Parece muito óbvio, não é? Ter os arbustos cortados, aquelas normas. Não parece óbvio, é a lata de 4 rodas, essa não parece óbvio. Exato, exato. Continuamos a fomentar a lata das 4 rodas que está em excesso dentro da cidade. Sim, claramente. O Parque das Nações tem precisamente isso. Mas temos muito mais matéria para discutir sobre este projeto. Bom, acho que cedemos largamente o tempo. Agradeço imenso a vossa presença aqui. Acho que foi muito interessante e para o mês que vem cá estaremos para a nova conversa às terças. Muito obrigado.